Meus irmãos, a paz do Senhor, nós iremos continuar na leitura de Daniel e eu vou recuperar o capítulo 1, versículo número 20 e 21, mas nós iremos depois falar sobre o capítulo 2. Mas inicialmente vamos relembrar Daniel 1, 20 e 21. Lemos assim: E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós vamos retomar uma parte do capítulo 1 que nos tem ocupado há algum tempo, porque de facto o capítulo 1 é o essencial para nós entendermos todo este livro. Este livro é um livro extraordinário, cheio de profecia, mas também cheio de ensinos práticos. Ora, então só para recapitular, nós estamos no final do século VI a.C., quando Nabucodonosor e o seu exército babilónico invadem Jerusalém. Há 3 invasões. Em cada invasão, os babilônios levam cativos. E nesta primeira invasão, Daniel e os seus amigos são levados cativos para a Babilônia. Já chamamos a atenção que Daniel e os seus amigos teriam entre 14 a 16 anos, eram, portanto, adolescentes. E o objetivo do rei era fazer uma lavagem ao cérebro deles, no sentido de os formatar dentro dos objetivos do seu reino, dos valores do seu reino. E então tudo estava preparado nesse sentido, nós falamos longamente sobre isso no capítulo 1, a seguir. E nós vamos então aqui focar uma coisa que não concluímos no domingo passado. É a mudança de nome que foi feito a Daniel e aos seus amigos. Então nós sabemos no capítulo 1, versículo 6, que eles chamavam-se com nomes hebraicos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E está aqui projetado o significado destes nomes, com terminações que têm a ver com o nome de Deus, El e Iá, que é de Yahvé, e El, que é de Elohim, que é também o nome de Deus. Então, digamos que o nome de Deus estava intrincado no nome daqueles jovens, significando que eles tinham uma natureza que era uma natureza muito especialmente consagrada a Deus. Nós hoje também temos um nome, não é? Um nome diferente. Esse nome não é um nome no sentido biográfico, mas é um nome que é a nossa nova identidade. Nós temos uma nova identidade. Quando é que nós recebemos a nossa nova identidade? Quando? Quando nós fomos batizados. É isso? Não. O ladrão da cruz não teve sequer a oportunidade de ser batizado. Quando nós nascemos de novo. O novo nascimento marca o início de uma nova identidade para nós. Então, isto para nós também se aplica. Podemos dizer assim que, assim como estes jovens tinham a sua identidade de hebreus, de servos fiéis, nós também temos. Da mesma maneira que eles sofreram uma tentativa de mudar essa identidade, nós também sofremos. Não para nos tornarmos babilónicos, mas para nos tornarmos do mundo, com todos os valores que o mundo tem. Muito bem. Então, qual foi a mudança de nome? A seguir, foi introduzir nos seus nomes o nome dos ídolos dos deuses de Babilónia, nomeadamente Bel e Aku, 2 dos deuses mais importantes de Babilónia. Então, a Daniel foi alterado o nome para Bel, que era o ídolo, Bel, também chamado Baal, Bel-Sazar. Ananias foi Sadraque, inspirado pelo deus Aku. Então,
Os irmãos estão a ver a gravidade deste processo, porque Daniel quer dizer, Deus é meu juiz, e muda de repente, não é Deus que é teu juiz, é Baal, é Bel. Bel é que pode proteger o rei. E a seguir os outros dois, Misael, que significa quem é como Deus, para Mesaque, eu pertenço a Aco. Azarias, Jeová ajuda, mudou para Abednego, que é outro Deus, Nego, servo de Nego. Muito bem, então, meus irmãos, nós estamos todos cientes desta tentativa que o mundo faz para nos mudar a nossa identidade. Isto é patente em qualquer idade. Os jovens, de uma maneira especial, que estão numa idade jovem, que podem ser muito usados, quer pelo inimigo, pelo príncipe deste mundo, quer por Deus, pelo Espírito Santo. Então, por isso há uma grande guerra, muitas vezes, quando nós somos jovens. E eu que me converti jovem, eu sei o que é isso, por experiência própria. E vi ao meu lado muitos jovens que mudaram de identidade. E que se perderam e hoje estão por aí, perdidos neste mundo, nesta Babilónia. E há outros que não, que se fincaram no Senhor, que permaneceram fiéis ao Senhor. Ora, então, o que é que aconteceu? Eles, de facto, tomaram uma decisão. E é uma decisão que só nós podemos tomar no nosso coração. À nossa volta pode ser tudo diferente, tudo normal, mas no nosso íntimo nós temos uma decisão. E a decisão é de sermos fiéis ao nosso Salvador, fiéis a Cristo, fiéis a Jesus. E ser fiel a Jesus não é vir à igreja de vez em quando, é uma decisão que afeta toda a nossa vida. É o nosso viver diário, tem a marca de Cristo em nós. A seguir. Agora, meus irmãos, eu queria chamar aqui a atenção de uma coisa muito importante. Vamos imaginar que um jovem, ele diz, Senhor, eu vou-te servir, eu não quero contaminar-me com este mundo. Qual vai ser o destino desse jovem? Será que o jovem vai ser um recalcado, um amargurado? Ai, os meus colegas, eles estão todos tão felizes. Este fim de semana foram lá para não sei para onde e vieram todos alegres, bêbados, que nem os caixas. Aquilo é que foi uma alegria. E eu, que não sou de Jesus, como é que eu estou? Eu fiquei em casa, triste, amargurado, a pensar quem me dera ter ido. É isso? Olha, mais vale ir também com os colegas. O que é que aconteceu na vida destes jovens? É aquilo que Deus quer fazer em nós. Porque nós lemos que eles foram compensados por Deus de uma maneira extraordinária. Então, o que Deus tem para aqueles que se separam para Ele não é viver uma vida de recalcamento. Ai, coitadinho de mim. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer nos fazer vencedores. Aliás, mais do que vencedores. Ora, e se não for assim, alguma coisa está errada. Porque o que nós vemos é que eles, no final, Daniel pediu 10 dias de prova. Não, eu não quero comer dessa comida, beber desse vinho. Eu quero legumes e água. E o chefe dos eunucos disse, mas isso é impossível, como é que vocês vão ser felizes assim? Mas ao fim de 10 dias, eles estavam melhores do que os outros. Meus irmãos, eu nunca vi um servo de Deus viver uma vida de derrota, porque ele se separou para Deus. Uma vida de amargura, porque ele se santificou para Deus. Isso não existe, irmãos. O que existe é o que nós lemos aqui no versículo número 15. 14, 15. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim destes 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E agora reparem o que é que aconteceu no versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o quê? Primeiro, conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Então, eles eram muito sábios. Eles sabiam matemática, eles sabiam a história, eles sabiam a literatura. Eles não eram crentes burrinhos, eles eram inteligentes, eles eram sábios, eles estudavam, eles prosperaram. Então hoje nós precisamos de servos do Senhor assim. Às vezes há uma ideia que o servo de Deus tem assim umas palas que só lê a Bíblia e não sabe mais nada. Não, meus irmãos. Nós temos servos de Deus que são cientistas, que são escritores, que são filósofos, que são professores, etc. E também temos outros que são canalizadores,
lavradores. E estão cheios do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. Agora, o que nós vemos é que para estes jovens, Deus deu-lhes um autoconhecimento. Eles tornaram-se dos mais entendidos de toda a Babilónia. Mas depois nós notamos no versículo 17. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quer dizer, Daniel recebeu uma coisa que não se estuda nas faculdades. Que as universidades não podem dar. O que é que Daniel recebeu? Dons espirituais. Dons espirituais. Ele recebeu algo que é sobrenatural. Algo que só Deus pode dar. Então, o resto do livro, nós vamos ver como Deus começou a usar este seu filho de uma maneira, de facto, sobrenatural. Nós vamos hoje começar a ver um sonho que ele interpretou e nós vamos ficar assim, espantados com aquilo que o Senhor revelou a Daniel. Então, meus irmãos, a promessa do Senhor é não apenas nos tornar dos melhores no mundo, mas também nos capacitar com algo que só Ele pode dar, que é o poder, a sabedoria, o conhecimento do seu Espírito Santo. E isso, irmãos, não existe no mundo. O mundo não tem isso. Mas na igreja, os servos que são fiéis, eles têm. Eles recebem essas bênçãos do Senhor. Eu fico maravilhado, às vezes estou junto de jovens e eu vejo um jovem que diz, eu tive uma visão do Senhor. Ele conta a visão e eu fico assim de boca aberta. Meu Deus, que maravilha! Como Deus fala com esta jovem, com este jovem. Hoje nós estamos a ter jovens que são usados por Deus, como Daniel, que estão a receber a revelação do Senhor, que estão a ser usados por Deus. E também temos outros jovens que estão a ser formatados. Temos que ser muito tranquilos a dizer isto. Que estão aí para o mundo, que às vezes vão à igreja por causa do pai e da mãe, mas a cabeça já está lá fora. Mas temos muitos que querem servir o Senhor. E não apenas jovens, irmãos e irmãs também. Quando se convertem, entendem o Evangelho e dizem, é isto que eu quero. Pronto. E tudo muda nas suas vidas. Meus irmãos, então, este aspecto para nós concluirmos... falta no versículo 21. É um versículo muito pequeno, às vezes nós nem notamos. O que é que diz aqui? É bom que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, se puderem, que eu vou hoje folhear muito a Bíblia. Assim, e Daniel permaneceu até quando? Ao primeiro ano do rei Ciro. Espera aí, mas nós estamos em Babilónia e Ciro foi o império que se seguiu da Pérsia. Pois foi. O império que conquistou Babilónia. Então, como é que Daniel esteve? Sim, Daniel viveu mais tempo do que o império babilónico. Ele atravessou todos os reis de Nabucodonosor até chegar a Belsazar. E depois Babilónia caiu, entrou Ciro, mas Daniel continuou. Não é maravilhoso, irmãos? Como Deus abençoou este jovem que se tornou depois um homem e depois se tornou um ancião, sempre fiel a Deus. Sempre provado e ser fiel. Sempre a mesma atitude que cruzou todo aquele tempo. Então esta é uma história, irmãos, que nos edifica muito, que nos anima muito. Agora, irmãos, a seguir. Agora nós vamos aqui entrar no capítulo 2. Eu queria, já que estamos numa escola bíblica, não é? Escola bíblica dominical. Eu queria explicar aos irmãos uma coisa que talvez nos ajude. É uma curiosidade, mas eu acho que é muito interessante. O livro de Daniel divide-se em duas partes. Já falamos disso, mas vamos agora centrar-nos aqui na parte que vai do capítulo 2 ao 7. Então, o capítulo 1 que nós temos estado a falar é o capítulo da introdução ao livro, que nos situa na história e também no ambiente espiritual do livro. Mas agora nós vamos entrar no capítulo 2 até ao 7, numa série de eventos, por um lado históricos, por outro lado proféticos, que são de enorme relevância. E nós vamos ver porquê. O capítulo 2 é dos capítulos mais lidos, mais conhecidos de toda a Bíblia. E não é sem razão, e nós vamos explicar porquê. Em primeiro lugar, nós vamos observar que do capítulo 2 ao 7 há uma estrutura que é muito simples. É uma estrutura usual na literatura antiga e também do Velho Testamento,
chamada quiasma, mas o nome não interessa. É uma estrutura em espelho, quer dizer, nós vamos observar que o capítulo 2 está relacionado com o último desta parte, que é o 7. O capítulo 3 com o penúltimo, que é o 6. E o capítulo 4 está relacionado com o 5. Vocês não estão a perceber? Então é como se fosse um espelho. Então nós temos, no capítulo 2, uma profecia para os gentios. Portanto, os irmãos já sabem que há uma distinção sempre que nós temos de fazer com muito cuidado. Quando as profecias são para os gentios, para Israel e para a igreja. Não há no Velho Testamento profecias diretamente para a igreja. Há no Novo Testamento. Embora haja certos aspectos do Velho Testamento que já abrem o entendimento para a igreja. Então, a questão é, esta profecia é para os gentios, para os não-judeus, ou é para o povo judeu? E nós vamos ver que, nesta primeira parte, as profecias são para os gentios. Depois, quando passamos o capítulo 8, por exemplo, no capítulo 9, vamos encontrar uma profecia para Israel. Uma profecia também extraordinária, que é a profecia das 70 semanas. E eu vou estar sempre a dizer extraordinário, os irmãos preparem-se. Porque o livro de Daniel é, de facto, uma coisa assim que nos deixa de boca aberta. Uma coisa extraordinária. Ora, então nós vamos hoje começar a falar do capítulo 2, lembrando que ele está diretamente relacionado com o capítulo 7. Está bom? Nós vamos manter isto na nossa mente, que nos vai ajudar a entender. Depois, no capítulo 3, nós vamos ver como Deus protegeu os seus servos. Capítulo 3. É um episódio que nós conhecemos bem também, que é quando os companheiros de Daniel, não Daniel, mas os seus companheiros, são lançados numa fornalha de fogo ardente. Lembram-se desse episódio? E depois nós, se formos ver o capítulo que está relacionado, que é o 6, o que é que nós vamos encontrar no 6? Daniel na cova dos leões. E como o Senhor o protegeu. Então, 3 e 6 estão relacionados. Falam da mesma ação de Deus, que é a proteção sobrenatural sobre os seus servos. E depois, quando vamos ao capítulo 4, nós vemos que há uma revelação direta para o rei Nabucodonosor. E eu vou dizer uma coisa que talvez espante os irmãos. Os irmãos sabem que nós, muito provavelmente, vamos encontrar no céu Nabucodonosor. Sabem que ele, muito provavelmente, se converteu ao Senhor. Ora, no capítulo 4 e 5, nós vamos ver, no capítulo 4, uma profecia, uma palavra direta para o rei. Nós depois vamos ler, e é muito interessante, para o rei Nabucodonosor, Babilónia. E depois, no capítulo 5, outra parte, que é um salto no tempo, com outro rei, que é Belsazar, que é o último rei que é referido aqui no livro de Daniel. Com a mesma coisa, uma ação dirigida ao rei. É uma revelação para o rei. Então, se nós tivermos este esquema na nossa mente, isto ajuda-nos a situar facilmente onde nós nos encontramos. A seguir? Irmãos, então hoje nós vamos começar a ler o capítulo 2. Eu não vou entrar, irmãos, em muitos pormenores. Isso nós fazemos mais nos seminários, quando ensinamos Daniel. Vamos ver aquilo que de facto é essencial. Mas vamos ler, não é? Só ler a Bíblia já é para nós uma bênção. Então os irmãos mantenham a vossa Bíblia aberta em Daniel, capítulo 2. E vamos ler uma primeira parte. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Ora, os irmãos prestem atenção. Aquilo que o rei exigiu não foi que lhe dessem a interpretação do sonho. O que ele disse é: contem-me o sonho que eu tive. Vocês não estão a perceber? Imagina se eu agora chegava ali ao pastor Samuel e dizia: Samuel, eu tive um sonho que me perturbou. E ele dizia assim: conta que eu vou-te explicar. Eu dizia: não, tu é que me vais contar. Ele dizia: mas como é que eu vou contar? Não foste tu que tiveste o sonho? Mas foi isso que Nabucodonosor quis.
Provavelmente Nabucodonosor, ele tinha uma grande desconfiança com aquela gente toda que comia à custa dele. Aqueles caldeus, aqueles sábios, astrólogos, encantadores. E então ele disse, declarem-me qual foi o meu sonho. E no versículo número 4, nós continuamos a ler. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Seria lógico. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Este homem era um bocado violento. E as vossas casas serão feitas um monturo. Então, era uma ameaça muito séria. Se eles não contassem o sonho, o rei ia destruí-los a eles e às suas famílias. Nabucodonosor não era para brincadeiras. Mas, versículo 6, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho, primeiro, e a sua interpretação, segundo. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Coitado, eles ficaram aflitos. Como é que nós vamos agora adivinhar o sonho que o rei teve? E o versículo 8, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, tal. E eles disseram, mas não há ninguém, no versículo 10, não há ninguém que possa fazer isso. E versículo 11, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Bom, e aí o rei enfureceu-se, versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilónia. Bom, e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ora, aqui é que estava o problema, é que Daniel e os seus amigos estavam também neste grupo. E eles foram chamados, os guardas chegaram, e o que é que se passa? Não, o imperador vai matar toda a parte, toda a secção da astrologia e da adivinhação e de sabedoria aqui de Babilónia. E vocês também vão junto. E Daniel, então, disse, nós lemos no versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilónia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, porque se apressa tanto o mandado do rei. No versículo número 16. E Daniel entrou e pediu ao rei, reparem, Daniel foi ter com o rei, ele pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a sua interpretação. Reparem, Daniel não discutiu com o rei. Ele não disse que era impossível, ele apenas disse, dá-me algum tempo. E no versículo 17, ele foi para a sua casa, comunicou aos seus companheiros. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilónia. Muito bem. E agora, no versículo 19, o que é que aconteceu? Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Irmãos, coisa extraordinária, não é? Então, eles oraram. Reparem, foi no segundo ano de Nabucodonosor, eles teriam mais 3 anos. Se tinham 14, tinham agora 17, se tinham 16, tinham 19 anos. Fizeram uma reunião de oração de emergência. E oraram e disseram, Senhor, só Tu nos podes poupar. Senhor, revela o que sonho é que o homem teve. Senhor, revela-nos. E de noite, o Senhor deu uma revelação a Daniel. Os irmãos estão a ver porque é que vale a pena não nos contaminarmos com este mundo. É que quando nós vivemos como justos, Deus tem uma bênção para os seus servos. Deus tem uma bênção de livramento. Estamos aflitos, clamamos. Deus ouve. Deus muda as coisas. Porque Ele conhece-nos. Ele sabe quem nós somos. Então, Daniel louvou e glorificou o Deus do céu.
E então ele vai apresentar-se diante do rei. Estes versículos são versículos de louvor. E agora, no versículo número 25, ele falou a Arioque e disse que queria falar com o rei. E no versículo 26, nós lemos: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E agora reparem, irmãos, uma coisa muito importante. Daniel nunca vai dizer assim: ó rei, eu sou um homem especial. Eu sou um homem com uma capacidade acima do habitual. Ele não vai falar nunca dele. Ele vai falar do Deus a quem ele serve. Isto faz toda a diferença. Porque hoje nós estamos, hoje e já há muito tempo, às vezes aparecem homens de Deus que fazem obras extraordinárias e que querem que a gente lhes bata palmas a eles. Mas se eles estão a fazer algo extraordinário, é pelo poder de quem? É pelo poder de Deus. Então eu não vou bater palmas aos homens. Eu vou glorificar ao Deus que está a usar o homem. E que nos usa, irmãos, às vezes, até nós nem entendemos, porque nós somos vasos imperfeitos, que temos tantos problemas, e mesmo assim Deus é tão misericordioso que Ele nos usa. Ora, o que nós lemos aqui é o Senhor a dar o Daniel a dar glória a Deus, no versículo 28. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Isto é que a grande diferença está no Deus a quem Daniel servia. Eles tinham lá o Bel, o Baal, tinham Aco, tinham Nebo, etc. E Daniel diz: não, isso não serve de nada. Mas há um Deus diferente. Esse Deus revela os segredos. Ele, pois, foi saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E então Daniel passa a contar o sonho que o rei tinha tido. Ninguém contou a Daniel, foi o Senhor que contou. Se nós estão a ver coisa extraordinária, é por isso que eu estou sempre a dizer extraordinário. Porque é uma coisa impossível humanamente, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele falou a Daniel e contou-lhe o sonho que Nabucodonosor até já nem sabia bem qual era, mas quando Daniel contou, ele disse: é isso mesmo. Ora, e o sonho é este. Nós hoje vamos iniciar. Nós lemos no versículo número 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Então, é uma estátua, como está ali naquela imagem. Uma grande estátua. No versículo 32. A cabeça daquela estátua era de... Agora vamos observar os metais. A cabeça era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. E os seus pés de ferro e barro. Está certo? Bom, esta é a visão da estátua. Quer dizer, era assim que Nabucodonosor via aquela estátua. E nós vamos interpretar isto com a ajuda de Daniel, e não só, referindo a 4 grandes impérios que se seguiram, incluindo o de Babilónia. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. A profecia de Daniel, e esta profecia em particular, é tão extraordinária que ela cobre todo o tempo que eu, há 8 dias, chamei o tempo dos gentios. Eu vou só relembrar o que é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo em que, em Israel, o trono de Israel, o trono de Davi, está vazio. Em que deixou de haver um rei em Israel. E quem governa Israel são os gentios. Os irmãos compreendem? Então a pergunta agora é: quando é que começou o tempo dos gentios? Começou quando Babilónia levou cativo, matou o último rei de Judá. Porque o norte, que era Israel, já tinha desaparecido do mapa pelos assírios, ficou o reino do sul, e agora Babilónia vem, e o que é que vai fazer? Tira o rei do seu trono,
destrói a cidade de Jerusalém e depois, na terceira invasão, destroem também o próprio templo. E então não há mais rei. E os irmãos dirão, mas quando Jesus veio não havia rei, não havia Herodes. Não, Herodes era um fantoche. O poder, de facto, que governava a Palestina no tempo de Jesus era um destes impérios que nós vamos aqui referir, que era Roma. Todos sabemos isso, não é verdade? Era Roma, era o Império Romano que governava a Palestina. Mas o tempo dos gentios continua. Hoje nós estamos num grande sobressalto desde 1948. O que é que aconteceu em 1948? Alguém pode dizer assim, eu nasci, além disso. O que é que aconteceu em 1948? Exatamente. A restauração política de Israel. Os irmãos, anotem esta data, porque esta data é importante. Já agora é 14 de maio, mas isso não é importante. 1948. Meus irmãos, o que é que aconteceu em 1948? É algo assim que nós ficamos quase em estado de choque. Depois de 2600 anos, Israel voltou a ter não apenas um pedacinho de terra, mas a ser um Estado soberano. Mas e o trono? O trono já está ocupado? Não. Mas ele já tem independência. Estamos num meio caminho, porque a restauração de Israel foi uma restauração política. Falta a segunda parte, a restauração espiritual. Está certo? Eu hoje estou a falar de muitas coisas ao mesmo tempo, mas devagarinho nós vamos compreendendo. Visão de Daniel, a visão dos ossos secos. Quem é que conhece a visão dos ossos secos? Leiam em Ezequiel. Porque Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Daniel. E ele teve uma visão que era um vale de ossos secos. E então, o Senhor disse, profetiza. E ele profetizou e os ossos começaram-se a juntar e juntaram-se. Mas não tinham espírito. E então o Senhor disse, profetiza agora. Profetiza ao espírito. E então veio o Espírito e tornou um corpo vivo. Então o que é que o Senhor mostrou a Ezequiel? Que havia uma fase de uma restauração política, que são os ossos que se juntaram. E é isso que está a acontecer em Israel. Israel, que tinha poucas centenas e poucos milhares de judeus no final do século XIX, no início do século XX, de repente começaram a chegar muitos e muitos judeus. Muitos e muitos. Houve a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. E aqueles que estavam longe disseram, não, nós só temos um lugar para ir. E foram para Israel. E começaram a aumentar. Hoje, Israel já tem, creio que perto de 6 milhões ou mais de judeus, o que é uma coisa extraordinária. O que é isto? São os ossos que se começaram a juntar. É a restauração política. Mas falta o espírito. Quando é que virá o espírito? Quando Israel se converter a Jesus. E isso é uma coisa que para já nos parece quase assim impossível, porque os judeus são, há uma parte, são ortodoxos, mas a maior parte são ateus, agnósticos, enfim, como cá em Portugal também, não é? Não querem nada com Deus. Mas o Senhor diz que vai haver uma conversão de judeus no final dos tempos. Ora, meus irmãos, e eu estou a falar disto pelo seguinte, este tempo que vai desde 586 até, nós não sabemos quando, até hoje, é o tempo dos gentios. E a profecia de Daniel abarca todo este tempo, incluindo o nosso tempo e indo um pouco mais além do nosso tempo. Digam-me, irmãos, se isto não é uma coisa extraordinária. Como é que é possível? Então nós vamos ter isto em mente e vamos começar a comentar hoje apenas um bocadinho desta visão. Eu não quero encher muito a cabeça dos irmãos com muita coisa. Então, nós vamos ver assim. Em primeiro lugar, ele viu uma estátua. Esta é a primeira parte. Ouro, prata, cobre, ferro. Mas não termina aqui. No versículo número 33, as pernas de ferro e os pés. Os pés dizem respeito à última parte da visão,
aos últimos dias. E nós lemos, e os seus pés, em parte de ferro, misturado com o quê? Barro. Repare, irmãos, como há uma quebra de valor. Ouro, prata. A prata vale menos que o ouro, não é? E depois cobre, menos que a prata. E depois ferro, menos que o cobre. E depois barro. Então aí já não vale nada. Então o que o Senhor está a mostrar é o seguinte. Vai haver uma degradação. Uma degradação. Uma perda. E é interessante porque o mundo diz o contrário, que nós estamos em evolução. E de facto há uma evolução tecnológica, científica, que é inegável. Mas a evolução não alcança o coração do homem. Isso não alcança, pode-se garantir aos irmãos. O homem não está a evoluir para menos egoísta, depois passado um milénio, já está mais, aliás, ao contrário, muito egoísta e agora já está menos egoísta, agora já ama todos. Não, irmão, é o mesmo coração, o mesmo homem. Então, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que há esta sucessão de impérios, que eu vou falar disso no próximo domingo. Já estou a anunciar, para os irmãos não perderem o próximo episódio. E agora, no versículo 34, é a segunda parte da visão. O que é que nós lemos? Versículo 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada. A seguir, a imagem a seguir. Uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua onde? Na cabeça? No peito? Onde é que feriu? Nos pés. No final dos dias. Se nós aplicarmos isto à profecia, no final da profecia, no final dos tempos, vai acontecer algo surpreendente. É que vai haver uma pedra, não é? Uma pedra que foi cortada sem mão, quer dizer, não vem da terra, nem vem da ação do homem, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, a pedra bate nos pés e a estátua desfaz-se toda. E nós lemos no versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou. Tanta coisa, tanto império, tanto esforço, tanta guerra, vai tudo desaparecer. Tudo vai desaparecer. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, a pequena pedra, que feriu a estátua, se fez um grande monte. Eu lembro das palavras de Isaías. E a glória do Senhor encherá toda a terra. E encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação dele, diremos, na presença do rei. Aquele jovenzinho chegou à presença do rei e contou-lhe o sonho. E depois disse, e agora, ó rei, vou-te dar a interpretação. Não, porque nos devia estar assim, estático, olhar para aquele rapazinho. Mas quem é este rapaz? Como é que ele sabe estas coisas? E Daniel teve o cuidado de dizer, há um Deus que revela todas as coisas. E nós vamos ver, irmãos, que este Deus teve um encontro com Nabucodonosor. E vergou Nabucodonosor pelos sinais que ele deu de que ele era um Deus real, vivo, verdadeiro. E é isso que o mundo precisa de saber. O mundo não precisa de saber coisinhas de religião, de história. Não, o mundo precisa de saber que há um Deus vivo, que opera. Um Deus real. Mas, irmãos, se nós não pregarmos um Deus assim, nós vamos pregar o que é este mundo que tem tudo, que tem toda a filosofia, que tem todo o conhecimento. Vamos falar de quê? O que nós temos de falar é de um Deus que opera mesmo. E hoje nós temos de depender do Senhor e esperar dele que ele opere sinais e maravilhas. E uma coisa, meus irmãos, o Senhor, ele está ansioso para operar. Ele precisa de uma igreja que tenha fé, que espere e que não se contamine. O mínimo é isto. Nós não podemos contaminar-nos com este mundo. Ter um pé na igreja, um pé no Evangelho, o outro no mundo. Olha, irmãos, isso para Deus é uma coisa abominável, é uma coisa de mornidão. Deus não tolera isso. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Não, eu quero o mundo. Pronto, boa viagem. Agora, eu quero servir ao Senhor. Então junte-se a nós. Vamos servir juntos.
Agora, há um Deus que opera todas as coisas. E nós temos, irmãos, de crer e esperar, pedir, clamar e dizer: Senhor, eu já falei tantas vezes de Ti, lá na minha casa ninguém acredita. Senhor, manifesta-te. Manifesta-te, Senhor. E um dia, quem sabe, alguém está doente e o irmão vem e diz: Senhor, opera na vida deste meu familiar. Chega ao pé dele: Tu queres que eu ore por ti? Ah, mas eu não tenho fé, não sei o quê, a tua religião. Não, não é religião, é um Deus que opera. Tu queres que eu ore por ti? Orou e Deus deu uma bênção de saúde. E a pessoa vai dizer assim: que Deus é este? É o Deus de Daniel. É o Deus de Jesus. É o Deus de Paulo. É o Deus da igreja. O Senhor não nos chamou para estarmos aqui em debates religiosos. Não, o Senhor chamou-nos para mostrar o poder de Deus. Que Ele é um Deus vivo, é um Deus que está disponível para operar e para salvar. Então, irmãos, Daniel dá-nos este entendimento e nós ficamos muito felizes, porque o Deus de Daniel é o meu Deus. É o seu também? É? É sim. É o mesmo Deus. Não há outro. É o Deus que está nos céus, mas que vê na terra os seus servos e que opera, salva e glorifica o seu grande nome. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Ele toda a glória. E nós vamos, irmãos, ficar por aqui hoje. 2 a 8 iremos continuar.